Chegou agora? Rola iniciativa! Hoje vamos falar de um tema muito interessante, tanto para jogadores quanto para mestres. São os aliados. Quem são eles? O que eles comem? Aonde eles vivem? O que eles fazem? É só um número na nossa ficha? Só dá um bônus e ele não serve para mais nada? Hoje, aqui no Cafofo do Necromante, você vai descobrir. Os aliados são um tipo especial de NPC. E como que você pode ter um aliado? Existem algumas classes, como o Nobre, por exemplo, e o Druida, que pode ter aliados através de poderes. Esses aliados não trabalham junto dentro desse número de aliados que eu vou falar agora. Se você quiser saber mais sobre esses aliados, confere o nosso vídeo de Druida e o nosso vídeo de Nobre, que está na playlist das classes de Tormenta 20, tá bom? Como que vocês usam os aliados? Os aliados é um NPC diferente, tá? Ele não tem uma ficha completa, ele não é feito totalmente. Por quê? Porque ele, na regra da Tormenta, ele vai dar apenas alguns bônus para você dependendo do que ele faz. Isso foi uma vantagem, pelo meu ponto de vista, de quando você tinha aliados, por exemplo, no D&D, que você tinha que ter a ficha, ele se deslocava, ele tinha o turno dele, isso dava uma travada no jogo, mas tornava o jogo um pouco mais real. Então, assim, você tem que ver se você quer realidade e aí ter uma ficha e ter que fazer a rodada dele, tudo que ele faz, ou usar a regra mesmo da Tormenta, né, no caso que está no livro, para você usar de aliados. O que é interessante do aliado? Vamos lembrar que o grande foco aqui é os jogadores, né? Eles são a estrela de qualquer aventura. E muitas vezes alguns mestres faziam os NPCs roubar a cena totalmente, né? Eles acabavam os NPCs sendo que resolviam tudo, faziam tudo, e os jogadores ficavam um pouquinho de lado. Aqui nesse caso, como que ocorre? O aliado, ele vai ter um tipo de aliado e ele não tem turno, ele não tem ficha, ele funciona junto com o jogador que ele está ajudando. Ele não tem um token andando no mapa, porque ele anda junto com aquele jogador que ele está auxiliando. Por que que ele não tem um token? Porque por via de regra, o aliado não pode ser atacado no caso da Tormenta. Existem algumas regras auxiliares que eu vou explicar, que pode fazer com que você ataque ele receba dano, mas de um modo mais fácil também do que você ter que ficar controlando os pontos de vida desse aliado e assim por diante. Um ponto importante para os mestres é que use o aliado de modo que ele faça sentido na história e ele não fique sendo só um bônus para o jogador esquecido ali no canto da ficha, onde ele só dá um bônus para o ataque ou para outra atividade que ele esteja fazendo e o NPC e esse aliado perca importância. Até porque ele pode falar, ele pode se comunicar com os jogadores e ele pode não estar sempre disponível, né? Seria mais ou menos, vamos ver, como que eu poderia colocar um personagem conhecido? Vamos colocar, apesar dele não ser um aliado, ele ser um dos personagens principais, mas vamos colocar o Fênix, dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele não estava o tempo todo disponível, ele não estava o tempo todo com os outros 4 de bronze, né? Ele aparecia para ajudar o Shun. Tudo bem que era ele que resolvia, ele que dava porrada, era mais fácil o Shun dar algum bônus para ele, né? Mas ele faz essa função, a ideia, tá? Ele aparece para ajudar em um determinado momento. Isso é um dos usos que você pode usar para o aliado. Um combate muito importante, ele pode vir para ajudar. Ele não está sempre disponível, porque o aliado também tem o que fazer da vida, né? Ele não vai ficar ali andando atrás, seguindo o personagem o tempo todo sem fazer nada da vida, né? Sem cuidar da vida dele. Tenha em mente essa parte, dele servir como parte da história mesmo. Aí existem alguns limites, tá? Até o 6º nível você pode ter um aliado. Do 7º ao 14º você pode ter 2 aliados. E a partir do 15º nível você pode ter 3 aliados. Tá, Ale, você falou que eu posso ter aliado, que ele pode chegar, ele pode vir como um prêmio, de repente por algo que eu fiz, uma série de coisas que pode estar chegando. E o que o aliado faz já que ele não tem ficha nenhuma? É aí que está o ponto. O aliado ele tem algumas características que ele vai fazer te dar alguns bônus.
Então vamos lá. Existe o aliado, que é o ajudante. Ele auxilia você em perícias, ele te dá um bônus. O aliado pode ser iniciante, veterano ou mestre. Isso daí não é um nível, não é conforme o seu nível, é conforme o que o mestre dá como aliado, vai colocar, ele é um ajudante mestre, ele é um ajudante iniciante, e aí você vai ter esses bônus. Ele ajuda nas perícias, mas não em perícias de combate, apenas em perícias do dia a dia. Você ainda tem que escolher o bônus em 2, 3, depende do nível do ajudante, em quais perícias que você vai ganhar esse bônus quando ele estiver com você, tem esse detalhe, tá? Existe o assassino, que é como se fosse um ladino, ele é mais furtivo, ele dá uma habilidade de ataque furtivo, tá, pra você. Dependendo do nível, ele também flanqueia, né? Ele não pode flanquear normalmente o aliado, então não adianta você falar, ah, meu aliado está flanqueando para ganhar os bônus. Ele não funciona dessa maneira, a não ser que a habilidade dele diga que ele faça isso. Existe também o atirador, que é como se fosse um arqueiro que te ajuda, ele aumenta o seu dano, então quando você acerta o ataque, ele te dá um dano extra, tá? Dependendo do nível dele também. O combatente, que seria alguém que combate junto com você, então ele poderia dar um bônus, seria aquele meio que o auxiliar, sabe? Que te ajuda, que tá lá com a espada, mas ele não é tão bom. Mas ele te dá um bônus aí porque abre umas brechas aí na defesa adversária, por assim dizer. O destruidor, que seria como se fosse um arcanista ou alguém que tenha ataques elementais, né? Você pode até gastar PMs. Importante dizer que são os seus PMs, tá? O aliado não tem PM, então não adianta, vou gastar os pontos de mana dele em vez de gastar os meus. Não, você tem que gastar os seus para acionar esse dano extra. Existe também o fortão, que é como se fosse aquele aliado bem forte, um bárbaro, sei lá ou um urso, no caso dos druidas, algo do tipo ali, que é o cara que bate, né, no dano, dá um dano extra no corpo a corpo, ou seja, você tá lutando e ele também tá acertando ali e te ajudando a dar dano. O guardião, que é como se fosse um cavaleiro, ou um guarda-costas, ou um escudeiro, ou alguma coisa assim, que a função primária dele é ajudar você na defesa, então ele meio que te ajuda protegendo de um dos lados. Ah, significa que eu não posso ser atacada desse lado? Não, pode. Ele vai te dar um bônus na sua defesa dependendo do nível. O médico é um clérigo ou um druida iniciante ou algo do tipo que consegue te curar. Você precisa gastar pontos de mana para acionar esse poder dele, por assim dizer. Vou dar um exemplo de um personagem de desenho que era um médico que poderia ser um aliado facilmente. Vocês lembram do Dendê de Dragon Ball Z? Na luta contra o Freeza, quando o Vegeta, Kuririn, Gohan estavam lutando contra ele, ele aparecia de vez em quando para curar os jogadores, né? Mas ele não participava diretamente, ele não atacava, ele não fazia nada. No caso, no desenho, ele foi morto, né? Mas é uma regra que pode ser usada para um momento dramático, e que foi exatamente isso que ocorreu naquele episódio, né? Eles quiseram trazer o drama dele sendo morto para os jogadores, né? Então, ele também pode ser usado como um recurso pro mestre. Só um detalhe, tá, mestres? Não use esse recurso com os poderes do druida ou do nobre, a não ser que seja extremamente necessário. Por quê? Porque o jogador pagou para ter aqueles aliados, né? Ele gastou um poder dele para poder ter aqueles aliados. Se você ficar tirando eles toda hora, ou eles não estarem presentes, o jogador vai ficar bem frustrado, vai falar, pô, gastei o poder à toa, devia ter pego outra coisa. Tá? Então, nesse caso, desse tipo de aliado, você tem que tomar um cuidado extra, porque o jogador gastou um poder. Então, ele tem que estar próximo, normalmente esse aliado vive junto com aquele jogador.
Seja ele a função que for, ou seja um animal ou coisa do tipo. O perseguidor te ajuda a rastrear, né, sobrevivência, e o vigilante que te ajuda a ficar atento a tudo que está acontecendo, te dando alguns bônus aí em percepção, iniciativa, então você está sempre ali esperto. O aliado só pode ajudar um personagem por vez, ele não fica ajudando todo mundo. E caso você queira que ele troque, que ele deixe de te ajudar e vá ajudar outra pessoa, você precisa gastar uma ação de movimento para que ele faça isso. Uma ação de movimento sua, tá? Não é do aliado. O aliado não tem ações de ataque, de movimento, para você usar a dele em vez da sua. Então tenha sempre isso em mente. Qualquer recurso que você for gastar é seu, né? Nesse estilo de ação ou de PMs, tá? Não esqueça disso. Existe um outro tipo de aliado que também é possível, por exemplo, o Paladino tem, que é a montaria. A montaria funciona diferente, você também pode comprar essa montaria, tá? Seria como se você comprasse um aliado. E aí ele tem uma série de regras de como funciona através da montaria. Você tem que gastar, por exemplo, ação para subir e descer dele, você tem que fazer teste de cavalgar caso você não saiba, ou você não tenha ginete, que é um poder que permite, então se você tiver montado, você tem penalidade para disparar com arco, para soltar magia, e assim por diante, e alguns poderes tiram essas penalidades. Como o pessoal fala, né, matar o cavalo do personagem ou o cachorro dele é já ganhar um caminho lá pra baixo, né, pro mestre. O mestre já fica marcado aí. Mata o jogador, mas não mata o cachorro do cara. É o John Wick que diga isso, né? Toda aquela confusão porque mataram o cachorro do cara, né? Então já fica aí a dica aí que aumenta a fúria dos jogadores na mesa quando você faz isso, hein, mestre? Fique bem esperto. E aí você também, na casa da montaria, existe o tipo de montaria e aí ele vai falar o que ela faz. Ela também é classificada em iniciante, veterano e mestre e cada uma delas tem um poder. Então você pode ter um cavalo, você pode ter um cão, um lobo das cavernas, um gorlog ou um trobo, ou até mesmo um grifo, no caso de um voador, né? Que é um poder bacana para quem está fazendo um roleplay, fazendo um jogador diferente e tudo mais. O mestre também pode autorizar outros tipos de montaria, outros tipos de aliados animais. Existe um outro meio que você pode falar, poxa, mas não está tão real, o aliado não pode ser atacado, então ele ficaria vivo, o jogador morre e o aliado continua vivo, coisas desse tipo, né? Então você poderia usar ali a regra, que é uma regra variante, que não é obrigatório estar usando, que é de aliados vulneráveis. E o que pode ocorrer? Nesse caso, os aliados podem se ferir e podem morrer. Só que você não vai contar ponto de vida. Ele vai estar ali próximo a você e quando você recebe um ataque, você vai rolar um dado, dependendo do nível do seu aliado, tá? O iniciante é o de 6, o veterano é o de 12 e os mestres é o de 20. Quando cair 1, o seu aliado é acertado. E o que ocorre? Ele foi acertado, ele vai passar para ferido, direto. Não tem contagem de dano, não tem nada. Ele passa para ferido. A partir dali, se ele você tomar um novo ataque e o seu aliado, você cair 1 novamente, o seu aliado morre. E aí vai de você escolher se seu aliado continua no combate ou não. Você pode pedir para ele fugir, se esconder, se for possível também, tá? Tem isso. O mestre pode levar em conta essa parte. No meio de um campo de batalha, tendo uma guerra, não tem como muito falar para o cara se esconder. Então ele já vai estar correndo o risco de você perder esse aliado. Então vai de você querer saber se você vai fazer isso ou não. Então o grande foco desse daqui foi facilitar a vida um pouquinho do mestre aí na questão do aliado. Ele gera um bônus, então não precisa fazer rolagens de dados, né? No caso, para ver se ele acerta, se ele não acerta, se ele foi acertado, se ele não foi. No caso, só aí rola um dado para ver se cai um ou não, né? Para ver se acertou. Então isso acelera um pouquinho aí o combate no caso desse tipo. O importante, mestres, não deixe esse aliado virar só um bônus. Então, assim, se ele estiver não sendo bem tratado, ele pode ir embora, tá? Ele pode não querer mais ser aliado dos caras. Ele pode estar ocupado, ele pode ser um guerreiro de uma vila que lutou junto com eles e
prometeu que ia ajudar, mas ele às vezes precisa ir para a vila dele, lá ver se está tudo bem, se a família está bem. Então, ele é bacana para você usar aí em alguns ganchos de história. Ele pode até trazer aventuras, né? De repente ele aparece pedindo ajuda dos jogadores e vai junto. Então, também seria um gancho para você trazer os jogadores para dentro da tua aventura. Então tem aí várias ideias. Eu achei que foi bacana a ideia deles de aliado, porque assim, eu já tive casos de jogadores que usou lá invocar magia, né, invocar aliados, e aí vinha aquele monte de monstro, o jogador rolava dado 10 vezes, o seguinte, até aí já tinha passado quase meia hora. Então acabava que travava demais o combate. Então eu achei bacana, você pode, por exemplo, usar essa variante aí de vulneráveis. Se você não concordar com essa regra, se você achar que a regra não tem nada a ver, risca a regra, põe a ficha do cara lá, rola os dados e tá tudo certo também, tá? Conta ponto de vida, monta a ficha completa e manda bala. Não tem assim, esse é o certo, aquele é o errado. A regra do livro é essa. Se você quiser fazer uma alteração, faça. Se vai ficar mais divertida mesmo, o pessoal vai curtir mais, cara, eu não vejo problema nenhum. Espero que tenham gostado. Deixa seus comentários aqui, o que vocês acharam dessa regra de aliados pra mim, vamos bater um papo aí sobre ele, se vocês usam, se vocês não usam. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força, a gente tá procurando aí mostrar as regras, falar sobre Tormenta bastante aí, que é um novo sistema aí que tá fazendo bastante sucesso. E a galera que já é inscrita, tá da hora pra caramba, continuam comentando lá, a gente vai batendo um papo, vendo o que é legal, o que dá, o que não dá, qual é a ideia. Uma galera tá mandando aí os personagens que estão fazendo, puta, tô achando bem da hora mesmo ver os personagens de cada um aí. Manda bala, continua. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!